Boa noite, galera! Mais uma noite aqui de Cola no Cast, diretamente do Jardim Pamplona Shopping, aqui no Pocket Studio. Eu tô extremamente feliz de estar mais um dia aqui com vocês e grata por mais um dia de vida e por todo esse amor que eu recebo de vocês, não só nas minhas redes sociais, mas também nas redes sociais do Cola no Cast. Aliás, eu já vim fazer um apelo, se inscreva no canal. Porque, gente, não adianta, às vezes eu tô na rua, o povo fala, pô, eu assisto o Cola no Cast. Então se inscreve, porque você ajuda o programa a crescer e fazer com que o YouTube entenda que vocês estão assistindo e eu preciso dessa audiência de vocês também. Então eu já quero agradecer a Isolar, que faz todo o isolamento acústico aqui do Pocket Studio, não só desta unidade, mas também da unidade lá do Parque da Cidade. Agradecer ao Rock na Teia, Glaucão, um beijo para você, que é um dos nossos patrocinadores aqui também. Agradecer ao Instituto Derek Camargo, a Landfit, que hoje meu Landfit é o azul. Cadê? Aqui. Para. Agradecer a todos que estão aqui hoje, principalmente ao meu convidado especialíssimo. Eu estou falando de Heitor Werneck, um altíssimo grau de produção e de uma bagagem gigantesca, que aliás ajudou nessa parada, fez o artístico todo da parada, a maior parada gay do mundo. Só que ele não é só isso. Heitor Werneck é muito mais do que você pode imaginar. E gratidão por você estar aqui, meu amor. Nossa, obrigado a você. Obrigado a você. Já fiquei paquerando esse Landfit. Nossa, já eu vou mandar um para você. Depois a gente vai conversar. E eu gostei do altíssimo, é o altíssimo autista. Então. Eu faço questão de destacar esse autismo. É um laudo que eu estou carregando tem 3 anos, que eu estou aceitando e andando com ele, e eu vejo a grande necessidade de falar para as pessoas do espectro autista e principalmente do espectro autista nos adultos, nas pessoas com mais 50, nas pessoas jovens, sabe? Que só se fala do espectro autista na criança. Não se fala de saúde mental, a gente precisa falar bastante. É por isso que eu te trouxe aqui também. Porque é exatamente isso, as pessoas olham mais para os pequenos e acaba, agora com essas informações e com a internet, a gente acaba olhando para si e entendendo que isso também já é uma forma, né, da gente entender a nossa mente, que é já bem complicada. Sim. Como é que foi essa descoberta para você? Essa descoberta, para mim, é assim, desde criança, né, um autista, você nasce autista, você não se torna autista. E autismo não tem cura, né? Você tem alguns graus de autismo, que é o nível 1, nível 2 e nível 3. Eu não gosto muito quando falam leve, moderado e severo. E todos esses graus têm as dificuldades, né? Um autismo, o que eu tenho de autismo não quer dizer que o outro autista vai ter também. Sim. Né? O autista é uma condição neurológica. E às vezes o que eu trago, a outra pessoa não traz. Eu tenho, por exemplo, eu estou aqui no estúdio com isso daqui porque eu tenho, junto com o autismo, eu tenho um transtorno de percepção sensorial. Eu tenho um problema com barulhos, eu tenho um problema com luminosidade, eu tenho um problema com toques muito grande. Não é todo autista. Então eu uso com isso daqui que eu abafo o ruído. O que está tendo aqui? Um ar-condicionado eterno, que se eu não estivesse abafando, ele ia me irritar e eu ia começar a ficar estimulado e poder estar numa crise maior. Isso não é um quadro de todos os autistas, né? O autista também tem uma coisa que é muito interessante. O autismo é um comportamento, né? E aí a gente para pensar numa coisa. A neurose também é um comportamento. A psicose também é um comportamento. Nós vivemos numa sociedade neurótica. Então você vê um outro comportamento, um comportamento autista, é um choque. Porque você ser neurótico e psicótico é ok. Todo mundo vê um neurótico, um psicótico no trânsito, no dia a dia, nas relações. É muito doentio tudo. E ok. Mas o autismo, que é
eu vejo o mundo diferente, sinto o mundo diferente, é um problema. E não é um problema, porque é um comportamento, é a coisa do aceitar, né? A minha história toda no autismo, eu sofri muito, principalmente dentro da comunidade LGBT. É a comunidade mais preconceituosa que existe entre os iguais, né? Eu vejo uma grande necessidade da gente ter cotas, da gente fazer coisas, mas eu acho isso vergonhoso. E eu também vejo uma necessidade da gente falar da letra L, da letra B, da letra G, letra T, TT, todos têm seu lugar de fala, mas todos somos um. Exato. Né? Isso não é para ter um lugar de briga, que é o que está acontecendo. É uma coisa que é engraçada, né? Quando a gente fala de luta, é a igualdade, né? É o reconhecimento, é o respeito acima de tudo. Isso em qualquer nível de preconceito, né? Agora, você falou uma coisa que é bem verdade. Nós temos uma classe que dentro da própria classe, se eu sou hoje lésbica e eu resolvo virar trans, acabou. Eu vou ser discriminada dentro do meu próprio meio. Sim. Né? E é uma coisa que eu não entendo. Então é uma falsa, né? É uma falsa briga entre É uma falsa eles, briga, né? e uma falsa inclusão. Inclusão, exatamente. Né? Porque a gente procura, primeiro, o opressor às vezes é o oprimido. Né? Quem me oprime é a comunidade autista, quem me oprime é a comunidade LGBT, porque é ela que me cancela. Quem me escuta e quer aprender como lidar com o autismo, como lidar com o tratamento, é um hétero. O hétero não quer chamar uma pessoa de trans de ele. Ele toma cuidado, olha, você não está vendo outra travesti, você está vendo uma mulher. Exato. E ele entende. Agora, entre as bichas, olha a trava, olha aquela bicha. Eu vou ensinar ela a ser mulher. São palavras ofensivas Demais. O tempo inteiro, sabe? E dentro da comunidade, para mim, autista, eu escuto de vários líderes de movimento. Você tem problemas mentais. Eu não tenho nenhum problema mental. Eu tenho uma condição neurológica. Eu não quero escutar que meu cérebro é pela metade. Meu cérebro não é nem pela metade, eu tenho mais neurônio que você. A percepção é que as pessoas não estudam e não sabem falar. Sim. Eu ainda não sei tudo, né? Mas assim, a percepção que eu tenho do espectro autista é o quê? É tudo muito aguçado. Então você tem uma sensorial, né? Seria Sensorial. Sensações maiores auditivas, Sim. olfativas, palato, toque, cheiro, Sim. né? Então, e outra, ó, até me arrepia de falar. E a sensação do todo, porque você sente a energia Sim. das pessoas e do ambiente. Sim. Ó, tô arrepiada de falar, porque é isso que eu sinto. Eu não sei se eu tô errada. Não tá. Isso não é geral de todos, mas é uma parte, né? Essa é a TPS, que você pode ter uma hipersensibilidade e hipossensibilidade ao mesmo tempo. O autismo, ele tem essa concepção, todos em geral têm alguma coisa, algum problema com muitas pessoas, porque tem vários cheiros, como você falou, vários toques e várias vozes. Isso nos confunde, isso nos estimula demais. Ontem eu trabalhei na minha casa trancado o dia inteiro. Foi um dia tranquilo. Antes de ontem eu tive que ir para a rua. Hoje eu estou na rua. Já são outros tratamentos, outros barulhos. É uma sociedade, como eu te falei, caótica. E para a gente há um padrão de comportamento. Uma hora é uma hora. Sabe? A agenda é essa. Quando você corta alguma coisa, a gente se desestabiliza. Porque a gente precisa daquele padrão rígido. Isso não é uma qualidade, isso é um dos defeitos do nossa sinapse neural, que é o que a gente tem aqui dentro. Isso tudo é causado porque a gente tem mais neurônio do que o normal. Né? Então a gente tem mais entendimentos, mais sensações, mais cheiros,
Isso que você falou, e outras coisas. Eu posso ter descalculia, eu tenho dislexia, eu não sei escrever, eu não sei o que é direita e esquerda, eu não sei escrever até hoje, a minha palavra é inversa. Eu tenho muito problema com digitar, em que a própria comunidade me chamava de analfabeto. Eu falo 12 línguas, mas eu não escrevo. Né? Eu tenho 6 faculdades, mas eu não terminei nenhuma delas porque eu não consigo escrever, eu não consigo digitar. Você já deve ter digitado comigo e deve ter visto como eu digito. Eu troco palavras, troco coisas e tenho um entendimento que é muito ruim. Tem várias coisas do autismo. Assim. Eu sofri muito, por exemplo, seletividade alimentar. Eu não como nem carne, nem peixe, nem frango, nem leite, nem ovo. Eu não como nada que cheira a morte. Eu só como legumes e massas e grãos. Desde criança, eu não tomei nem o leite da minha mãe. Isso para ela trouxe um desconforto, né? E para mim trouxe uma cobrança, porque eu apanhava porque eu não comia carne, nem peixe, nem frango. Hoje em dia que se entende, né? E essa é a minha história com o autismo dá 3 programas, sabe? Eu tinha uma marca de roupa enorme, que é a Escola de Divinos. Vou começar melhor. Eu fugi de casa por causa do autismo, que eu não sabia que era autismo, que eu cansei de apanhar por causa dessas todas minhas comportamentos, que não entendia aquela criança que ficava no canto, a pessoa super agitada, a pessoa que não lia, não falava, mas sabia ler, sabe? Uma pessoa que não se comunicava, uma pessoa que estava sempre sozinha, uma pessoa que não comia. Eu sofri muito dentro da minha casa. Aí eu fugi, eu fui para a rua. Na rua, eu fui muito protegido, muito protegido. Eu era uma criança branca, quer dizer, sou branco, né? Uma criança branca, loirinha, então eu era ali um bibelô, então nunca fui maltratado. Eu fui apadrinhado por algumas travestis na rua, e depois o dono do Madame Satã, o Wilson, me pegou com 14 anos, eu punkzão, esquisito no meu canto, balançando, ele falou, o que você está fazendo na rua? Aí ele, vem para cá, e me pôs dentro do Madame Satã. Ali ele via, porque a minha avó, que tinha morrido, tinha me ensinado, antes de eu fugir de casa, como eu fico muito com a mão assim, eu sou muito ativo com a mão, ela me ensinou a fazer crochê e tricô. E eu sou uma pessoa que eu olho para você, eu faço uma roupa para você olhando, de papel, de coisa, desde criança, porque meu universo é lúdico. E aí, eu sempre soube costurar na mão, fazer coisas com mão. Esse Wilson chegou e me viu com umas roupas todas rasgadas, cabelo em pé, sujo de graxa, de coisa que eu me pintava como um índio, fazia as coisas, pegava, como eu não tenho, eu tenho hipossensibilidade e hipersensibilidade, eu não sinto dor, então eu atravessava pregos, bottoms e botava na cara. E era o punk, 1970, né, 84 isso, tinha 14 aninhos. E aí ele me levou, 1980. Aí ele me levou para uma Madame Satã que estava abrindo. E chegou lá e falou assim, dorme aqui. E aí eu dormia dentro do Madame Satã, dentro de um caixão, que tinha ali dentro. E ele falou, ele viu que eu sabia fazer, ele perguntou, que roupa é essa? Eu que fiz. Ele falou assim, então por que você não faz as roupas da boate? Eu comecei ali a mexer com roupa. E aí, passou tempo, acabei abrindo uma marca de roupa em 1990 que chamava Escola de Divinos. Eu acho que eu tenho uma jaqueta tua. Que legal. Eu fico tão feliz quando escuto isso. E essa Escola de Divinos, eu já fui meu primeiro... Eu abri a marca, como eu fazia roupa para todo mundo do Madame Satã e da Noite Club, já tive uma loja logo de cara quando eu abri. Eu lembro que eu tinha saído de São Paulo naquela época, eu estava morando no interior, foi meu primeiro relacionamento homossexual, e eu já casei com o Paulo, e a gente abriu a Licantropia. E eu falei, eu vou deixar a Escola de Divinos para quando vier para São Paulo, que era o nome que estava guardado. Escola de Divinos é um nome lindo. No século XIV, Luís XV, quando Rei Sol
o povo pediu, fique no país, fique no país. A primeira coisa que ele fez foi fazer o primeiro ateliê de moda que chamava École de Vin, que ditava como as pessoas tinham que se vestir. O rei, o duquesa, inventou. Ele pegou tudo que ele fez das viagens, as cadeiras, por causa das anquinhas, o sapato, ele ditava a moda. Aí chamava um ateliê que chamava Escola de Divinos, por isso que eu peguei esse nome para mim. E aí, eu já caí logo de cara por esse conhecimento, por várias pessoas da noite, vários artistas já usarem, eu caí na Rede Globo logo de cara. Eu vendia para uma loja que chamava Bolt, e a Rede Globo comprou tudo aquilo, e aí eu fui para a Vamp. Lá, minha primeira novela foi a Vamp. E aí eu pus a estética punk, né? Estética fetichista, que é a fonte que eu bebo, né? A fonte punk, né? De corcelege, amarração, de vampiros, essa coisa lúdica minha. Aí a minha segunda novela, que Rei Sou Eu, Olho por Ouro, eu fiz 19 anos de Rede Globo de novela. E aí, todos os desfiles, todas as coisas, eu era muito ovacionado. E eu saía correndo, porque eu não aguentava a palma. Palma para mim é um sufoco. As pessoas me abraçavam, eu empurrava, eu odeio que me abraçem, eu gosto de fazer sexo. Eu gosto de fazer sexo. Faz sexo oral, mas não precisa de beijo na boca, não precisa de abraço, não precisa dessas coisas, me dá uma coisa. E eu sou muito carinhoso de falar, mas eu não sou de pegar. E as pessoas pegavam, e eu tinha 58 costureiras, aí eu só trabalhava à noite, que uma das coisas que esse autismo que eu carrego, eu não durmo. Para eu dormir, hoje em dia eu tomo um monte de remédio, mas eu não durmo, eu fico 15 dias direto, que é uma das coisas do autismo, o cérebro muito ligado. E aí eu costurava à noite, durante o dia eu ia viajar, entregar coisa, fazer desfile, ir para a Rede Globo, eu ia e voltava do Rio todo dia. E por causa do autismo eu resolvi largar, porque aquilo tudo dava um sofrimento muito grande. Nesse meio do caminho, eu sempre fiz desfiles para HIV e AIDS e pessoas de rua, porque eu morei na rua. A minha fonte de inspiração sempre foi os moradores de rua. Então eu fiz, por exemplo, Sonhos de uma Noite de Verão, que o figurino era todo mundo pelado, e ganhei um monte de prêmio. Eu fiz um monte de teatro, sempre baseando em como o morador de rua se vestia. Eu ia lá, fotografava, desenhava e fazia uma roupa para aquilo, sabe? Essa sempre foi minha inspiração. E eu pegava todos os atores, cantores e fazia desfiles e cobrava das pessoas fralda descartável, leite em pó, água e produtos que não se deterioravam e dava para a rua. O meu último desfile eu consegui 25 toneladas de comida. Que maravilhoso. Sabe? Isso em 1990, para a rua. E aí eu resolvi continuar com ação social e shows. Aí eu entrei para a Secretaria de Cultura, mas sempre atrás, porque eu consigo visualizar um show, visualizar uma luz, visualizar um monte de coisa, mas eu não quero estar na frente, de jeito nenhum. Eu não quero o aplauso, de jeito nenhum. O aplauso é para vocês. Eu sou a sombra. Eu gosto de ser a sombra. O espectro, para mim, é muito maravilhoso, porque eu me sinto um espectro, eu me sinto envolvendo. E é bom explicar isso. Espectro autista porque é amplo. É uma sombra, é muito grande, sabe? Símbolos do autismo lindo, um quebra-cabeça. A gente é um quebra-cabeça, que é uma peça montada, que você faz assim, a gente pode desmontar. Tem gente que não gosta disso, eu amo. Infinitas possibilidades. Ou um girassol amplo, sabe? Então, o autismo ele sempre esteve muito perto de toda a minha história e eu tive que aprender a mascarar, aprender a que eu tenho que olhar para tua cara. Aí eu olho um pouquinho, você piscar o olho e viro, respiro e você nem nota que eu estou fugindo de você, porque eu sou autista mascarado. Eu estou aqui com tiques, eu estou coçando, porque já está me irritando essa luz, então eu me coço, você acha que isso é normal? Não, eu estou em crise. Entendi. Eu aprendi a fazer, sabe? Aí eu começo a me coçar e você acha que eu ando, eu faço alguma coisa, eu mexo de outra forma, eu tenho o meu Vic para respirar, eu tenho as brincadeirinhas, aí todo mundo acha que eu estou dançando porque eu estou movimentando. Eu estou em crise, mas você não percebe, ninguém percebe, porque eu mascarei. O autismo é uma coisa tão séria, tão bacana,
que o autismo é uma doença mais enxergada em meninos, né? É uma condição genética e neurológica, mas as mulheres têm também. E as mulheres mascaram mais do que os homens. Então a gente na infância, os meninos e as meninas principalmente, são altamente abusadas. E não entendem, porque elas não têm a malícia, a gente não tem malícia. A gente não tem, eu não entendo várias coisas, eu vou contar coisas que vão parecer piadas, mas que são sérias. E aí, as meninas são muito abusadas, aí ela vai para uma sociedade, ela aprende a mascarar, porque as mulheres são mais inteligentes do que nós homens, o neurônio de vocês, a percepção de vocês, o teu hormônio te torna mais sensível e mais forte, então vocês se mascaram muito mais, e aí você tem autistas mascaradas em altos graus, sem você saber que são, né? E aí há essa coisa também da sexualização, e que é uma das coisas que eu defendo, porque eu defendo muito o sexo, a comunidade autista se incomoda um pouco comigo, porque eu falo de sexo, né? Como o autismo só é infantil, né? Eu falo muito, porque há esse dado de pessoas abusadas. Eu fui abusado por um homem e por mulher. Mas eu levei isso na boa. Mas eu tive uma empregada, eu não gosto de falar empregada, uma secretária da casa da minha mãe, que eu acordava com a mulher me obrigando a chupar ela. Eu não sabia o que é aquilo e eu fazia. Sabe? Quando eu tinha 10, 11 anos, um cara do fliperama ficava me pegando e me dando ficha. Eu achava que ele gostava de mim e me dava ficha. Sabe? Então eu tive homens e mulheres me abusando. E eu levei bem, mas tem pessoas que não levam. Sabe? Tem pessoas que ficam muito complicadas com isso. E isso a gente precisa falar e precisa ficar alerta, porque as mães super protegem o autista com medo que ele esteja na sociedade, e é para ter medo mesmo, porque assim, uma sociedade que mata mulher, mata negro, mata travesti, mata gay, é lógico que ela não vai tratar bem o autista e o PCD. Então tem que ter medo, mas não do autismo, tem que ter medo da sociedade. E preparar essa pessoa para ela não ser enganada como eu fui, que a minha família não me preparou, porque eu não tenho malícia, eu fui roubado por vários advogados, vários produtores, várias costureiras, vários crentes e religiosos. Assim, eu fui enganado pelas piores pessoas, né? E assim, eu tenho muita chateação com isso, porque assim, religiosos, advogados, políticos, produtores e músicos, que é o meu mundo, me engana mais do que prostitutas, travestis e mendigos, sabe? Eu tenho uma ótima relação com as travestis, com as prostitutas, com os garotos de programa, porque eu não vejo tanta maldade quando eu vejo no mundo religioso, no mundo político, no mundo militante, no mundo artístico e nos advogados, principalmente nos advogados. Olha o que a gente aconteceu em pleno mês de orgulho, um juiz falar que é um crime leve 3 jovens matarem uma travesti na porrada. Esse homem estudou que lei? Tem coisas que eu ainda não entram e acho que não vou entrar nunca. Imagina para mim, autista. Né? E é uma dor que a gente eu, pelo menos, eu não consigo dimensionar quando eu ouço esse tipo de coisa, sim, quando eu vejo, ou quando é com a gente também, ou quando é sim, com alguém que a gente, mesmo que a gente não tenha uma afeição por essa pessoa, eu acho que é o ser humano. Sim, né? Sim. Isso dói na minha alma, na minha carne, eu me emociono, porque sim, dói de verdade. Sim. E as pessoas não têm noção do quanto uma palavra ou um gesto ou essa coisa da discriminação mesmo dói para qualquer classe. Sim. Né? Agora, o que eu vejo pior do que tudo isso é realmente os PCDs que não têm acessibilidade. Não. O autismo, então, agora é como se fosse uma moda. Né? Gente, não é moda, isso está aqui há milênios e as pessoas não se dão conta. Sim. Né? Isso veio à tona por conta da internet, porque a gente tem mais acesso
Sim. a tudo, né? Então tá mais do que na hora. Nós estamos em 2023, a internet já tem anos aí e as Sim. pessoas ainda não evoluíram o suficiente. E não sabem olhar e fuçar, né? Porque o autismo, ele sempre foi tratado como uma doença psiquiátrica, né? E em 1930, Keffner, o primeiro psiquiatra, fez um estudo sobre autismo. O comportamento da criança autista psicoafetiva. Que foi daí que foi criado o termo que a gente é autista por uma mãe geladeira. Se culpou a mulher. Olha que sociedade machista. As mães frias fazem a criança ficar interiorizada. Esse foi o primeiro pensamento que já foi cortado. Mas esse foi o primeiro estudo. Logo em seguida, veio a grande vergonha do autismo, para mim, que é um médico vienense que chama Asperger, né? Que foi bancado pelo nazismo. E aí, em Viena, ele era um médico pediatra e ele fez um estudo só com pessoas, porque para Hitler, pessoas com problemas mentais não serviam para o Estado, tinham que ser mortas, né? Então foram mortos 1.800.000 PCDs. Isso não é registrado, se fala dos judeus, pouco dos homossexuais, muito menos ainda dos africanos e nada dos PCDs que Hitler matou. Esse Asperger tinha uma fascinação pelo autismo, porque ele descobriu que alguns autistas têm um QI muito alto e são ótimos matemáticos, com logísticas. Eu faço parte de uma dessas partes, eu tenho um pensamento matemático, eu conto tudo. Eu estou aqui, eu já contei várias coisas. Tudo para mim é contado. E tudo é uma conta. E aí, ele estudou. Esse homem abria cérebro de crianças vivas, estudando e dando choque. No último dia, quando ele foi pego, ele matou, num dia só, ele matou 800 crianças autistas. Isso é um livro, chama Crianças de Asperger. E se deu o nome de Síndrome de Asperger para o autista de alta funcionalidade e matemático. Olha que vergonha. A própria sociedade pôs um assassino homenageando o autismo. E aí isso está sendo cortado, ainda bem, eu faço parte dessa corrente contra, mas você vê a hipocrisia da sociedade. Sim. Né? E aí, isso que você falou é muito pertinente, porque nessa parada, desde que eu entrei na parada como diretor, tem 5 anos, que eu sou o diretor-geral, eu sempre fiz carros e fiz outras coisas. Eu sempre incluí o PCD, eu sempre fiz coisas com PCD. Mas a cada ano eu vou desenvolvendo mais. Nessa parada, a gente teve no Memorial da América Latina, pela primeira vez no mundo, assim, o PCD chegava, eu tinha 40 voluntários que, se a pessoa tinha baixa visão ou baixa locomoção, ele ganhava um fone com audiodescrição. Eu tinha um drone que ficava acompanhando e descrevendo a feira inteira para ele. Aí ele era levado por esses acompanhantes, como eu falei, se ele tinha baixa locomoção ou baixa visão, para o palco. No palco, a gente tinha audiodescrição, Libras, telão com luminosidade, um lounge para autistas com baixa luz, com telão direcionado para eles sem fluorescência e que a gente dava fones para abafar o ruído, né? E dentro da plateia eu tinha um elevado para o cadeirante ficar na altura do palco, ele vê não só o pé do cantor, sabe? E do lado eu tinha um lounge também com os bombeiros e ambulância para quimioterápicos e hemodiálicos, sabe? E dentro da feira, dentro do palco, eu tinha todas, você cantou também, mas eu tinha uma gama que eu começava do samba e ia para o rock and roll, coisa que eu nunca tive, rock and roll, heavy metal, thrash metal, punk metal, pagode, bossa nova, funk,
periféricos, corpos negros, mulheres gordas, travestis mais velhos. Eu fiz um geral grande e eu pus muito PCDs. Eu pus um balé de cadeirante, eu pus um autista cantando bossa nova, eu pus uma apresentadora drag queen surda, eu pus uma mestre de cerimônia travesti cadeirante, eu pus... É tão amplo, isso nunca aconteceu no mundo. E você não sabe a dificuldade que for pôr dentro da diretoria e dentro das pessoas e mostrar essa grande necessidade de incluir, de tirar o autista de casa, de tirar o PCD de casa, de ver o PCD dançando, cantando, sabe? Eu tive ali um homem protético cantando rock, lindo, lindo, sabe? Eu fiquei muito emocionado. Para mim foi a coisa mais punk que eu fiz nesse ano, que eu estou muito provocativo, principalmente por causa do autismo. E aí eu ainda consegui levar uma grande provocação para a parada, que eu pus as mães da diversidade contestando esse juiz que precisava estudar 70 milhões de vezes e poderia ter uma lei para tirar, porque o júri popular podia existir. Eu falei, ei, crime leve matar uma pessoa? 3 pessoas matarem uma jovem é crime leve, porque ela é travesti, né? Queria entender e ensinar para ele o direito de vez, sabe? E aí a gente pôs as mães da diversidade vindo com a bateria da escola de samba, vai, mestre sala, nós pusemos as drag queens todas no chão, porque no primeiro ano da parada a polícia não deixou a parada andar, e aí uma drag queen se jogou no chão e para a parada passar, e várias outras. Então a gente pôs ali um monte de drag em homenagem a Cacá de Poli, que morreu, né? Uhum. E aí eu fiz a minha resposta a essa direita feia. A Leonora Áquila, que é a nossa coordenadora de políticas públicas LGBT, uma mulher trans, uma artista, cantando o hino nacional com ópera, liricamente e lindo, com 2 homens trans segurando a bandeira brasileira. A bandeira é nossa. Sim. E todos os PCDs embaixo olhando. Então eu compus a cena indígena, samba, mulheres, terceira idade, mães, PCDs, trans, drag queens, bandeira do Brasil, arte. Isso para mim foi uau. Eu fico... É uma emoção indescritível. Ser representado e principalmente, ter a representatividade para cada um, porque todo mundo quer o lugar de fala. Sim. Mas quando você realmente se sente incluído, que foi o que aconteceu, a coisa vem de uma outra maneira. Sim, né? Sim. Fora não digo nenhuma satisfação, mas é aquela coisa do, putz, eu consegui cumprir aquilo que eu me propus. Né? Eu ainda fico triste, sabe, Ana? Porque assim, me dói saber que eu tenho que sofrer para pagar um cachê para você. E aí eu vejo uma Pabllo Vittar ganhando 200, 300, 400k. E essa própria Pabllo Vittar não dando uma parte do cachê dela para artistas menores, num evento como a Parada. E ela veio do mesmo lugar que eu. Sim, inclusive fui eu que pus ela no carro da Anitta e nunca tive um muito obrigado e nem uma calcinha usada para dar para uma pessoa em situação de rua, sabe? E já chamei várias vezes, só fez qualquer ação social mediante um cachê, as que eu chamei. E aí me dói saber que Danielas Mercury, que eu gosto de todas essas pessoas, como trabalho, como coisa, todas chegaram, mas assim, elas já ganham muito dinheiro, dê um dinheiro para o artista menor. O Pink Money vem desses grandes artistas. Sim. Essas empresas não virarem... Eu consegui que a Mistel, esse ano, me escutou, que a Mistel, eu levei ela para a parada, tirei a Skol, que a Skol queria o carro da Anitta, queria isso, queria aquilo, ela só quer vender. Eu entendo as pessoas quererem vender, mas eu não entendo o não companheirismo com a causa. Né? E aí, a gente tem ali, eu levei a Mistel, que tem feito, a Mistel, eu dei ideia com ela para fazer... a retificação de nome, ela fez ano passado 1.200 nomes e esse ano vai ter o cartório Amistel de novo.
Isso é uma empresa inclusiva. Sim. Mas aí fica a minha pergunta, quantos homens trans estão na cervejaria ou no transporte? Quantas mulheres trans são secretárias? Quantos gays, quantas lésbicas? Gay e lésbica ainda é mais aceitável. É uma gracinha divertida, ou ter aquela sapatão, é legal. Mas você leva para dentro da tua casa? É tua faxineira, é tua secretária? Né? Você leva uma travesti ou um homem trans para o teu dia a dia? Ou para a tua empresa? É a falsa inclusão que a gente Sabe? sempre fala. Né? A empregabilidade que a gente precisa falar, quantos homens trans mais 50 e mulheres trans ou gays ou lésbicas que aí perderam direito na sociedade, perderam direitos porque os maridos, as namoradas morreram, a família tirou tudo e estão na rua. Quem pensa sobre isso? Qual empresa pensa sobre isso? Né? Quantas travestis poderiam estar aprendendo a fazer coquetelaria? Né? Sim. E trabalhando em bares noturnos. Quantas casas noturnas empregam travestis anunciando show? Sabe? Então, dentro da própria comunidade, a gente vê um monte de coisa nessas marcas, mas ainda, e o que me deixa muito chateado, a maioria do marketing é feito por LGBT. E não inclui. E não inclui. Sabe? Quantos corpos PCDs são propagandas de moda da Natura, da Boticário, a não ser em alguma coisa fantasiosa e apelativa? Quantas vezes a gente fala sobre a saúde mental? Quantas pessoas têm um filho com problemas esquizofrênicos, psicóticos, bipolares, e eles não são bem tratados na escola, ainda mais se eles têm uma orientação sexual? Qual empresa que no marketing poderia dar essa educação? Qual Valcir Carrasco que escreve bem sobre isso de uma forma que eduque e não diminua? Sim. Qual Rede Globo que põe ali um PCD falando com carinho, sem ser uma forma apelativa e sem ser uma coisa de ganhar no Faustão um destaque no midiático? Né? É aí que tá. Como é que eu me incluo, né? Como é que a gente consegue diagnosticar? Eu tô conversando com você, como é que eu saberia, é que você eu já conheço, mas uma pessoa que eu não conhecesse, que eu falo, poxa, essa pessoa tem um espectro autista, por exemplo. Eu faço questão, e as pessoas estão escutando e está andando, primeiro eu ando com broche, ou com símbolo. O nosso governador atual, que fez uma fala errada, logo no começo, por mal assessoria, ele se desculpou e criou um cartão, que eu não vou pegar, tá na bolsa, é um cartão de identificação, em que tem o meu nome, o nome de contatos, o meu sangue, os remédios que eu tomo, e meu endereço e o grau do meu autismo. O autista tem que se identificar, sabe? O autista tem que chegar num lugar e avisar as pessoas: olá, tudo bem, eu sou autista, poderemos abaixar a luz um pouquinho que me incomoda? Todo mundo pode fazer isso. É obrigação do autista se incluir para ser incluído. Uhum. Sabe? As mães têm muito medo de assumir os filhos autistas, aí ele traz mais problema para a criança e mais problema para as outras crianças, né? Porque não há inclusão, né? Então, o autista, ele se por exemplo, quando eu entro em crise, eu me sinto um peso, porque eu fui criado como se eu fosse o esquisito, cheio de mania, o que manipula, o intragável, o peso. Eu tenho essas palavras fortes, então eu me sinto mal, porque eu não sou igual a você. Uhum. E eu não entendo. Então, para eu tirar esse estigma, eu tenho que ver que eu não sou igual a você. Sabe? Dá para você, porque você chega para mim e fala: Heitor, eu não gostei dessa música abaixo, eu vou abaixar. Sabe? Que é uma coisa que é normal, qualquer pessoa as avisa. Sabe? O autista tem que avisar que ele é. Porque, assim, o autismo não tem cara. Né? O esquizofrênico não tem cara, o psicótico não tem cara. E eu não estou me comparando com esquizofrênico nem psicótico, eu estou falando com vários comportamentos que podem existir. Sim. Não tem cara. Eu não sou um Down que tem uma cara. Eu não sou uma paralisia cerebral.
E aí, a paralisia cerebral, o Down, você tem que chegar com uma educação e falar assim, o que eu posso te ajudar? Se quer essa cadeira, sentar e levantar. A gente tem que aprender a olhar dos lados, em todos os sentidos. Eu tenho que ser delicado porque você é uma mulher, não porque você é uma mulher, porque é a minha forma de delicadeza, da mesma forma que eu vou ser delicado com ele, sabe? Eu levantar a minha cadeira para uma mulher que está grávida, ou para uma senhora, ou para um senhor, é uma gentileza. Não é porque ela é menor do que eu. Não sinto isso. Eu escutar uma pessoa falando, esse lugar é meu, e eu levantar, é outra coisa, né? Eu ter uma moto que não faz barulho, era o que todo mundo tinha que ter, porque essas motos barulhentas, esses caras de caçamba, esses ônibus barulhentos, isso assusta os animais, assusta os autistas, os bebês, as pessoas, qualquer pessoa fica... Para que esse barulho todo? A gente, nesse mundo inteiro, só tem a Suíça como um país que inclui o autismo, e que, a partir das 10 da noite, não pode nem fazer barulho, nem dar descarga. Que são casas antigas, fazem barulho, pode acordar um autista. Então se pensa sobre isso. Eu acho que assim, o autismo tem que ser cada dia mais falado, né? Como ele está sendo estudado, como está tendo as pessoas estão entendendo que há esses tipos de comportamento também, não há só o neurótico, o esquizofrênico e o psicótico. As pessoas estão olhando, e o autismo nunca é uma muleta. Você não é um bipolar, e aí, ó, eu te tratei mal porque eu sou um bipolar. O autismo não faz isso, sabe? O autismo não é uma muleta, não é. As outras, tem muita gente que não é bipolar, que só é um narcisista, abusador, sabe? Uma pessoa que tem relação abusiva, um psicótico, sabe? Uma pessoa perigosa para a sociedade. Ele se esconde em muletas, justificando a maldade dele. O autista não faz maldade. Não. Não que ele não tenha erro de caráter. Você pode ter um autista com erro de caráter. Mas isso todo mundo tem, em né? todos os lugares. É ser humano. Mas, assim, é muito difícil, viu, Ana? Porque uma das coisas do autismo é a sinceridade. A gente é muito correto e reto. Eu já fui grosso com você várias vezes, com várias coisas que eu falo. Pá, eu não vejo que isso tem um peso, eu não tenho esse filtro social. Eu falo aquilo sem maldade nenhuma. É porque eu acho aquilo. E você tá certo. Tô. E não vou mudar nunca. E não tem que mudar mesmo. Não. Porque quem tem que cuidar, se isso tivesse mexido comigo de alguma forma, isso é problema meu. Né? O que eu vou fazer com a informação, eu tenho que cuidar dessa informação. Né? Você não é obrigado a ficar com isso. É o que as pessoas falam pra mim, Ana, às vezes você é muito ogra. Não sou ogra. Pra mim, o preto é preto, o branco é branco. Não tem meio termo. Entendeu? Vamos ser... verdadeiros, né? E por isso que a gente se ama. É porque é de verdade. É de verdade, porque com... não preciso ter isso. As pessoas têm que ter menos... Esses dias eu fui muito maltratado. A gente tem muitos funcionários que gritam uma pessoa com a outra e não aceitam o grito, sabe? E eu fiquei completamente sensível, porque chegou no fim do dia eu me senti... Eu não entendo várias coisas, as pessoas gritam, falam coisas, depois agem diferente, elas fazem jogos, tem jogos de interesse, o autista não tem isso. Nenhum autista, isso eu posso falar por todos. Nenhum autista a gente não tem. Vou te contar uma piadinha de como é um autista. Fui lá no hospital, com dor na coluna, e tudo estalando muito. Aí o médico, vamos tirar uma foto da tua coluna. Aí tirou a foto da coluna, falou, Heitor, você tem bico de papagaio. Eu, na hora, olhei para ele bravo, falei, olha, doutor, o senhor pode ficar ofendido, mas desculpa, eu sou vegetariano. Eu nunca comi uma galinha, ainda menos um papagaio. E como é que eu vou comer um papagaio e ter bico dele? Eu ia engasgar com o bico, é duro e grande. E assim, se o senhor não entende de anatomia, eu vou te explicar. A gente come, é o esôfago, aí ele vai ser digerido, aí depois eu vou para o intestino grosso, fino, delgado, reto. Ele nunca subiria para a coluna. Impossível ter bico de papagaio. Ele olhou para minha cara, e eu sério, bem bravo. Sim, ué. Ele olhou para minha cara e ele olhou a ficha, tava lá o autismo, né? Porque quando você é cadastrado no sistema, você já avisa. Falou, senta aqui. Aí ele me ligou, pôs o Google
mostrou um bico de papagaio, mostrou a sombra e foi explicando. Mas não tem um nome técnico, porque bico de papagaio é o bico da pássaro. Ainda fiquei discutindo com ele. Por que você vai falar que um bico de papagaio existe dentro da coluna? Não tem lógica. E fiquei indignado com isso 5 dias. Isso é autismo. Que é a autenticidade, exatamente. É puro. Exatamente. É puro. Não tem malícia, não tem terceira intenção. Como dizem as pessoas, fala, é o mundo de Bob. Não fala pra mim, tipo, você tem cara de pirulito. Eu vou me imaginar com uma cara de pirulito. Eu falo, mas eu tenho uma cara de pirulito? Eu tenho muito isso. Se alguém fala isso pra mim, sabe, ao pé da letra, eu não tem letra, não tem pé. Chovendo canivete. Sim, é. Te amo. Quando as pessoas falam te amo, eu falei, o que é amor? Sabe? O que é amor pra você? Oi, você tá bem? Você já respondeu isso? Falei assim, não tô. Cada dia pior, graças a Deus. Nossa, o que eu te mando de reiki? Meu Deus. E pra quem não sabe, reiki é energia também, né? Então é energia boa. É aquela coisa... Essa é uma pergunta bem pertinente também. O que é amor? As pessoas estão banalizando o amor e é a única coisa que a gente leva dessa vida, gente. A El Que Maravilha me ensinou uma coisa muito bonita. A gente tem um monte de órgão e aqui dentro da gente a gente tem um espaço para o amor próprio. Então eu conheço você, me apaixono e eu tiro o meu amor para dar para você. E eu inflo, que eu faço esse amor por você ficar muito grande. E aqui por dentro de mim eu só fico com um buraquinho vazio, nada de amor próprio, né? E aí, quando eu termino com você, alguma coisa acontece, que as relações estão mercadológicas, as pessoas se terminam, ninguém fica, ninguém tem humor, ninguém vê o outro como uma descoberta, uma cumplicidade, só é aquela descarte, você vai lá e pega, no primeiro defeito você joga fora, você já pega, já casa, é intenso, você pula etapas, é uma coisa estranha. E aí, aquele amor não entra, fica aquela dor no estômago, porque você só deu amor, você não pegou para você, né? O amor é um verbo intransitivo. Por ele ser verbo intransitivo, você não conjuga. Por ele não conjugar, você sente. É verbo transitivo indireto. Ele está literalmente sendo explicado ali dentro da língua portuguesa. Que eu sei que muitas pessoas não entendem mais como a gente estudou, como eu estudei, que sou mais velho que você. E aí, amor é um sentimento bonito, interno e próprio. Você não ama nada se você não se ama. Exato. Né? Você não tem condição de amar o próximo se você não se ama. Não é teológico. Você não sente saudade de algo que você tem falta. Porque ela não existiu. Né? O que é teu, ela estando aqui ou não, ela já existiu. Você não pode sentir falta de algo que é teu. E você não sente saudade de quem você amou. É teu, tá aqui dentro. Exatamente. É o que eu sempre falo, a gente só dá o que transborda na Sim. gente. Né? Então, é exatamente isso. Quem não tem amor próprio, não tem amor por nada. Não. Não sabe a real, né? A real coisa. As pessoas falam pra mim, Ana, você senta num restaurante e come sozinha. Porque eu me basto. Solitude, né? Eu Exato. também, eu sou autista e eu amo. E ainda fico feliz. Autista? Olha, é como eu te falei, as mulheres se mascaram e ficam muito inteligentes, sabe? Existe um jargão de médico louco, todo mundo tem um pouco. Então, o autismo é um comportamento. Você pode ter comportamentos autistas. Você não é um pouco autista, isso é ofensivo. Uhum. É ofensivo mesmo, porque você é autista. Você não, eu sou um pouco autista também. Não. Ou você é autista ou você não é. Agora, você pode ter comportamentos autistas, né? Inclusive, acho que o autismo ensina. Muitas coisas que eu faço, eu adoraria dar aulas para as pessoas. Se transformem nisso, sabe? Agora, não é fácil viver com barulho, viver com isso, se segurar socialmente. Você ter que ter no mercado de trabalho, por exemplo, esse ano na parada, como todos eu estou assumindo o autismo, eu nunca fui tão respeitado e incluído. Só um diretor me tratou muito mal. O resto, todos.
Eles abaixavam a luz, eles pediram, vai trabalhar em casa, o Heitor está aqui, vamos falar mais baixo. Tudo que eu pedi foi escutado. Em termos de comida, teve a curiosidade, a conversa, teve a inclusão em todos os sentidos, principalmente em jornada de trabalho. O Heitor está muito estimulado, isso não é para ele, sabe? Sim. E não é para mim. Eu criei artisticamente tudo aquilo. Aquilo é meu potencial. Eu não tenho que ficar numa reunião com todo mundo gritando mais do que 10 horas. Eu não comporto isso. Então, diminua meu carga de trabalho e eu vou ser produtivo com aquilo. E vou ser altamente produtivo. Eu fui respeitado. Eu estou muito feliz com isso. Eu fui muito respeitado dentro da parada. Eu consegui pôr a parada olhando muitas coisas e o tema da parada esse ano é política pública ao alcance de todos e nada pela metade, porque o trabalho de rua, o LGBT que está na rua está morrendo e ele não é atendido. Uhum. Eu faço ação social há muito tempo, como eu falei. Eu vejo igrejas católicas e protestantes e muitos missionários espíritas que não dão coisas para os travestis, para as bichas e para os sapatões. A marmita pula nessa hora. Sim. Sabe? Quando você vai em posto de saúde, a travesti, a lésbica... Ana, vou falar uma coisa para você que para mim é um incômodo horroroso. As mulheres na rua duram no máximo 1 ano. Porque a tua flora vaginal bacteriana é intensa. É maior do que a que eu carrego no meu pênis, no meu ânus. Uhum. Né? O que se tem dentro de uma vagina é muito vivo, é muito... Né? Então, se pega uma infecção urinária, você é por respirar. Uma calça mal dada, uma calcinha mal dada, Sim. uma noite de amor, uma água, um sabonete, te dá uma infecção vaginal, Sim. né? Urinária. E essa infecção, se ela não cuida, ela vira uma infecção generalizada, que causa morte ou loucura. A mulher na rua, ela não é computada, porque ela dura no máximo 1 ano, porque ela está com a vagina, ela não tem como limpar. Com xixi, com mods, ela não tem como limpar, então fica sempre com infecção. Ela dura no máximo 1 ano. O censo de mulher na rua, por isso que a gente vê pouquíssimas mulheres, porque elas morrem. É verdade, eu nunca tinha notado isso. Elas morrem, sabe? E o censo põe morador de rua. Ele não tem gênero. Não se estuda a mulher. O único vereador, e é um vereador de direita, e veja bem, eu não defendo a direita, nem a esquerda, nem o centro, eu não defendo a política, mas nós somos um corpo político, nós pagamos impostos, nós temos que lutar. Como PCD, como gay, como lésbico, como HIV, como negro, como branco, como mulher, como cantora de rock, como produtor. É um corpo político, a existência é um corpo político. Acordou, foi pra rua, é política. Saca? Nós que fazemos artes, fazemos política mesmo. E pomos a política pro povo pensar. Mesmo que vai balançar a bunda, gosto, não gosto, mas é política. Sabe? Não gosto do funk, não gosto do palavrão, não acho que é isso. Quantas 1000 vezes eu peço para você cantar Solte Tuas Asas, sabe? Sempre eu faço, solta essa música, que você canta ela maravilhosamente bem. Porque é isso, alegria. Vai viver, vai pôr uma música para inspirar, não vai matar alguém, vai pegar, vai ser canalha, vai ser bandida, vai ser isso não é moralidade. Exato. Mas eu não acho que é um conselho. Vai enganar alguém, vai ter 10 filhos, vai fazer isso, vai balançar a rabo até o chão. Não me interessa. Me interessa, solte as tuas asas, viva a tua liberdade, hoje é dia de festa, isso me interessa, sabe? E aí, voltando à mulher, ela não é computada. E o Tami, quando eu reclamei disso, foi o único vereador que escutou em toda a Câmara, que eu fui lá bater na porta de cada um, que distribui mods para mulher em situação de rua e obrigou as escolas e os postos de saúde a dar para a mulher. Porque a mulher, quando chega num posto de saúde, que todo UBS é obrigado a ter um lugar de banho, ela é chamada de afedida por uma outra mulher. Porque ela não toma banho, né? Então imagina o cheiro que está ali dentro. O próprio profissional de saúde chama a mulher de fedida. O homem, ele é bêbado. Aquele bêbado, aquele louco, dá um banho nele, ele se vira. A mulher não, tá fedida, não deixa ela entrar aqui não.
tá fedida, tá fedida. Gente, E ela que morre, loucura isso. sabe? E ninguém olha isso, nem o movimento feminista, muito menos o lésbico. Eu passo o ano inteiro pedindo para as meninas se juntarem. Quem me dá mods e papel higiênico são as prostitutas e as travestis. Vamos fazer uma causa disso. Eu Fazer sempre estou pedindo, vamos, e não é no Dia da Vamos Mulher, fazer. é toda hora. E sempre falo para as meninas, por favor, ande com papel higiênico, quando você vê uma mulher na rua, dê, isso vale ouro. Essa mulher não tem como limpar a vagina dela. Olha que loucura. E Gente, você não estuda isso. Exatamente. Eu tô me incluindo porque eu nunca parei para pensar nisso. Sim. É de extrema importância. Sim. Mesmo. Sim, como mulher, como É a ser mesma humano. coisa, a coisa do morador de rua agora no frio, no inverno, as pessoas querem dar cobertor. Sim. Como é que essa pessoa que está em situação de rua, né, vai andar com esse cobertor o dia inteiro e depois vai se cobrir à noite? Então, dê meia, dê gorro, dê uma cueca, dê uma calcinha, traga higiene para essas Sim. pessoas. Que se você der um sabonete, se você der alguma coisa. Dentro da UBS, eu também não sabia que eles têm um banheiro para fazer. Toda Então. UBS é obrigada a ter. Mas se você dá, então, um sabonete, uma toalha ou qualquer outra coisa para essa moradora, no caso, que às vezes é até família, tá ela e filhas, né? Ainda é pior ainda. Porque tem as crianças também, né? Tem as crianças, assim, a quantidade de crianças, de meninas que moram na rua. Eu fui um menino de rua, então eu fui protegido, porque esse olhinho verde, esse meu jeitinho de ficar no canto, eu era protegido. Eu não fui vendido, nem estuprado e nem cortaram meus órgãos. Quando você vê crianças na rua, elas sempre estão juntas, porque ou ela está com a mãe, ou elas se juntam, porque assim, se rouba para prostituição, se rouba para tráfico e se rouba órgão. Aquela criança não tem pai nem mãe, não tem ninguém que defenda ela. Por isso que as crianças de rua são as mais agressivas, porque elas passam agressão o tempo inteiro. Como é que essa criança vai virar? E a menina de rua, pode olhar que não tem menina de rua, porque ela vira prostituta, ela é escrava doméstica, ela é escrava sexual. Fica o menino. Não é falado isso, não é olhado. A gente vai ter que fazer um outro podcast. Vou adorar. Uma outra entrevista pra gente trazer essa conscientização, porque quando não está próximo, esse é um defeito de todos nós. E eu me incluo também, que quando não está próximo, a gente não sente. Invisível. É invisível. Então, a gente tem que tornar visível. Eu só comecei a entender o que era o espectro. O espectro autista e a pessoa... Com situação de rua? Não. Cega? Cega. Baixa visão? Quando eu tive realmente uma amiga cega, que casou com uma amiga minha, né? Ela falou, cara, a minha mulher não enxerga tal. Mas eu falei assim, peraí, mas ela não enxerga, ela é cega? É cega. E às vezes estamos numa reunião ou um encontro e tal, e ela está ali ouvindo absolutamente tudo, porque aí, né, desenvolve ainda mais na audição, tudo. E ela fala, gente, eu tô aqui, mas eu tô entendendo o que vocês estão falando. Sim. E quando eu sentei com ela e falei assim, como é que você imagina as cores? Cara, quando você conversa disso com uma pessoa que você não imagina, que nunca viu nada, me dá vontade de chorar, porque nós somos privilegiados. E as pessoas reclamam ainda de ser saudável, de ter, sabe, Porra, tem gente que não enxerga, que não tem um braço, que não pode levantar da cama, que é um autista que também que não consegue viver no meio de um monte Exatamente. Que o metrô faz mal. E aí você vê as pessoas se cancelando e se odiando. Uma atacando as outras, em vez de construir, ela já não inclui e ainda quer eliminar o próximo. Fica essa cultura nazista, fechada, fascista, da eliminar, sabe? Eu agradeço você ter chorado com isso. Eu não sei chorar e não sei te abraçar, mas eu agradeço. Eu só choro quando eu estou em crise. Isso dói mesmo, me dói muito. Eu vejo a cultura do cancelamento, eu vejo essas pessoas levando o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, como se fosse coliseus em que você leva o que ela acha escroto para ser morto e todo mundo aplaude aquilo.
Isso é um requinte de maldade horroroso. É a mesma coisa da pessoa tá vendo que a coisa tá acontecendo ali, ela só se dá o trabalho de abrir a câmera do celular e filmar e não fazer nada. Mostrar. Ninguém está fazendo nada. Inclusive você não está fazendo. Né? Então é um falso amor. É neurótico. Eu preferia que fosse autista. Eu fico ali dentro, mas eu tenho empatia. O autista tem empatia. O neurótico não tem empatia. O psicótico não tem empatia. E a gente vive numa sociedade que a gente precisa enxergar. Existe, só para fechar isso, que acho que o tempo já falou e eu vou adorar poder falar, isso é uma coisa do autista, o hiperfoco, né? E meu hiperfoco é rua. Não existe lugar mais democrático na rua do que a calçada. Na calçada entra você, eu, preto, pobre, azul, sem dedo, cachorro, mendigo, rico, pobre, HIV, não HIV, saudável, vegetariano, vegano, assassino, crente, elevado, todos andam na calçada. A calçada é de todos. Sim. Então dá para olhar e dá para cuidar da calçada. Deixa a calçada legal para aquela pessoa que sofreu algum problema, tira ela da calçada, porque ela tem direito, ela está pagando imposto do mesmo jeito que você, na pinga, na água, de alguma coisa. Essa calçada tem que ser bem tratada, a gente não tem que ter um prefeito que fique tirando as pessoas, essa calçada não tem que ter ladrões na frente da casa dela, essa calçada tem que ser um lugar que você pode passear com o teu cachorro, com o teu celular, com a tua vida, porque ela é democrática. A rua é democrática. É o único lugar que é democrático. Gratidão. Não, obrigado a você. Gratidão por essa aula. E eu já está convidado a voltar, porque tem muitas coisas que eu vejo necessária, não só para mim, porque hoje eu aprendi muito e eu sou extremamente grata. Não, obrigado a você. E eu me emociono, porque, cara, é muito lindo quando a gente sente que a gente realmente tá aprendendo, porque isso é a humildade, né? Você saber ouvir e você saber se colocar diante de uma pessoa com respeito. O respeito de escutar e ser escutado é muito bacana. Isso o autista tem, né? Porque a gente... Por que você falou isso? E você quer entender, eu só falo o que eu entendo. E eu quero ser escutado. E aí fica essa coisa pura e bonita. Às vezes eu acho que o autismo veio para ensinar, porque é uma mutação. Eu tenho muito pensamento romântico, diferente dessas pessoas que fazem isso tudo ser destrutivo. Nada é destrutivo, a gente tem que construir, a gente tem que amar, né? Com toda certeza. Obrigado por chorar. Eu quero finalizar com uma mensagem, porque você já deixou várias, mas uma em especial para todo mundo que está assistindo a gente. E o Heitor vai voltar, viu, gente? Porque eu quero ele aqui para a gente falar sobre milhares de assuntos, principalmente... Sexo? Também, porque as pessoas também banalizam, né? Banalizam então, e não respeitam exato. Essa coisa divina que é o ato de você dar prazer e receber prazer. Teu corpo é sagrado e o corpo do outro é sagrado. Isso é lindo. Quando eu vejo o meu corpo como um templo e o teu corpo como um templo. Eu estou santificando o teu corpo e você está me santificando. Eu sou uma divindade e você é uma divindade. E a gente gera um orgasmo, que é um deleite. Vão a merda, que é cheiroso, ruim. Quem não tem essa concepção bonita do seu corpo, sabe? Tem que ir a merda mesmo, porque a merda pode fertilizar e fazer uma coisa crescer ali dentro. E a coisa que tem que crescer é a autoestima, se amar o outro, criar momentos de amor, sabe? Isso é muito bonito. Pois então, o nosso próximo assunto será sobre a centelha divina, porque nós somos centelhas divinas. Se somos centelhas divinas, nós somos deuses empoderados, deuses Sim. e deusas. Então, o nosso próximo assunto será sobre o sexo. Gratidão, Heitor. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu também. Obrigado. Gente, então, até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado e olhem para todo mundo, olha para todos os lados, não olha só para dentro de você não. O umbigo é bonitinho para ser lambido, mas só olha para os outros umbigos. Beijo, gente. Tchau, tchau.